Quanto custa tirar carteira de motorista em 2025? Nesse vídeo eu vou contar a minha experiência com a autoescola, então eu vou falar sobre como que funciona os processos, valores e dicas para você conseguir ser aprovado. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Brian e eu consegui tirar a minha carteira de motorista. Eu tô muito feliz, tô gravando esse vídeo no dia que eu consegui tirar minha carteira, no dia 16 de janeiro. E nesse vídeo eu vou falar sobre a minha experiência com a autoescola, vou falar sobre valores, quanto que custa tirar a carteira. Vou contar, pessoal, tudo que você precisa saber sobre autoescola. Então, todos os processos, como que funciona, carga horária que você tem que estudar e muito mais. Se você gosta do tipo de conteúdo que eu produzo aqui para internet, deixa o like que você me ajuda muito. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho, ative todas as notificações, porque daí você não vai perder nenhuma novidade. Nesse primeiro momento, eu vou falar sobre a minha experiência, quando que eu comecei a tirar carteira e como que foi o meu processo. Eu abri a minha pauta em agosto de 2023, quando eu tinha saído de um emprego. Eu já contei para vocês num outro vídeo que eu trabalhei numa loja há quase 2 anos, e nessa loja eu trabalhava de domingo a domingo. Mesmo assim, eu ainda produzia conteúdo aqui para o canal no tempo que eu tinha livre. E daí, essa loja fechou, eu fui mandado embora e eu tive um acerto. Com esse acerto, eu consegui quitar as minhas dívidas e sobrou um dinheiro na minha mão. Não sobrou muito, mas iria dar para eu pagar o psicotécnico, que é uma das coisas que você tem que fazer quando vai tirar carteira. E eu teria tempo para fazer as aulas. Então, o que que eu pensei? Vou abrir a minha pauta para tirar carteira. Como eu sou uma pessoa ansiosa, eu pensei, eu vou abrir só a pauta de carteira B? Não vou. Vou abrir pauta de carteira A e B, que é carro e moto. Então eu comecei a estudar, né, a fazer o curso de legislação, e agora eu já vou falar sobre os valores que muitas pessoas que clicaram nesse vídeo estão aqui por causa disso. Eu paguei na carteira A e B o pacote lá da legislação e para poder marcar os exames, 2.000. Fora esses 2.000, tem R$ 115 da taxa da autoescola e 424 ou 423 e um pouquinho, vamos arredondar para 24, do psicotécnico. O psicotécnico é o primeiro exame que você faz, que é numa clínica que eles marcam, e lá você tem que fazer aqueles palitinhos, você tem que resolver alguns testes para poder. Você faz também o negócio de visão. Um exemplo, eu tirei minha carteira, só que lá tá que eu preciso de correção do olho, no caso, que são os óculos. Então, esse primeiro exame você tem que pagar na clínica e ele é à parte. Nisso, pessoal, já foi 2.000, quase 2.600, se eu não me engano. E daí eu comecei a fazer o curso de legislação. O curso de legislação eu achei bem tranquilo, são 45 aulas, ou 45 horas, se eu não me engano, e aí você vai fazer, tem de mecânica, meio ambiente, regra de circulação. Olha, se você fizer simulado, você consegue passar. Depois desse processo, você tem que fazer o exame teórico. O exame teórico são 30 questões e você tem que acertar 21. Por exame teórico, eu fui bem tranquilo, eu tinha feito muitos simulados e graças a Deus eu passei de primeira. Eu tirei 24 no exame teórico. E depois eu comecei as minhas aulas de rua. Nas aulas de rua eu tive dificuldade no começo. A autoescola, pessoal, esgota a gente. Então eu cheguei num ponto de ficar muito cansado mesmo psicologicamente, porque eu fiz numa autoescola próxima da minha casa e eu comecei a fazer aula com uma instrutora que ela, visivelmente, ela não queria estar ali. Então ela não explicava bem, parecia que ela estava fazendo um favor para mim.
A primeira dica, pessoal, que eu já vou deixar nesse vídeo é: se você começar a fazer aula com o instrutor e você não gostar dele, não faz nem a segunda aula com ele. Porque essa mulher, não vou expor o nome dela aqui, eu fiz 3 aulas com ela. Então eu gastei 3 aulas com ela. E você imagina você pagar R$ 2.000 para depois você literalmente não aprender nada na aula. E a pessoa ficar de saco cheio, a pessoa. Ela não gritava, porque senão eu iria gritar de volta. Mas ela estava extremamente exausta ali. E, gente, a pessoa tem que saber ser profissional. Ela estava ali em posição de instrutora e eu nunca tinha dirigido um carro. Então, é muito difícil mesmo no começo. Depois, eu troquei por um instrutor ok, ele é um bom instrutor, inclusive meu pai tirou carteira com ele. Você vê que ele tá lá, ó, tem muito tempo. Então eu comecei a fazer as minhas aulas com ele. Eu fiz até a 11ª aula. Ele é um bom instrutor, não posso tirar esse mérito dele. Só que depois começou a ficar cansativo, porque nos pontos cruciais do seu exame, que é quando você vai fazer o controle de embreagem na subida, quando você vai fazer o alinhamento de ré na descida. Quando chegou nessa parte, que era a parte mais complicada, ele começou a ficar muito nervoso, porque eu não conseguia deixar meu carro parado. Eu não conseguia fazer controle de embreagem. Porque ele não me explicou que era só passar a primeira e voltar até a metade. Não, ele tava de saco cheio. E aí teve um dia que a gente teve uma leve discussão. E aí eu não queria mais fazer aula com ele. Nisso, não tinha mais instrutor na autoescola e eu comecei a fazer aula com a dona da autoescola. Quando eu comecei a fazer aula com a dona da autoescola, foi muito bom. A gente bateu a sintonia desde quando eu fiz a legislação com ela, que ela é professora de legislação também. Ela é muito boa, explica muito bem. E daí eu fiz as 20 aulas, comprei mais uma aula, então quando eu fui fazer o exame pela primeira vez, eu tinha comprado mais uma aula, ficaram 21 aulas. E daí marcaram meu exame. Nesse período eu ainda não estava trabalhando, só estava fazendo trabalhos de freelancer e com ela eu treinava à tarde, porque ela não podia me dar aula de manhã. Uma próxima dica, pessoal, é fazer as aulas próximo da hora do exame. Então, se o exame eles marcam 6 horas da manhã, tenta marcar suas aulas para 7, 8 horas, porque daí o seu corpo vai ficar acostumado. Então, mês passado eu fui fazer o meu primeiro exame, a minha primeira tentativa. Quando eu fui fazer a baliza, primeiro é que eu estava extremamente ansioso, estava muito nervoso. O que que eu fiz? Tomei um remédio para poder ficar mais calmo. Só que eu já não estava tomando mais remédio para ansiedade. Então esse remédio, ele fez com que eu ficasse muito aéreo assim, eu não estava prestando atenção. Pessoal, parecia que eu estava indo pra Disney, literalmente. Eu estava indo tirar minha carteira e parecia que eu estava indo pra Disney. Fui fazer a baliza. O meu primeiro erro na baliza não foi minha culpa, porque eu fiz a baliza com essa diretora da autoescola e ela falava que tinha que dar a seta para a esquerda quando estava alinhando o carro. Só que na verdade a seta é para a direita. Então nisso ele já tirou 3 pontos meus. Eu fiquei desestabilizado. E depois, quando eu estava voltando com o carro, a seta desligou, não escutei, perdi o exame por causa disso. Eu acho que, não que foi bom isso ter acontecido, mas teve que acontecer porque se eu fosse pra rua, eu acho que eu não iria conseguir passar na rua, porque eu não tava preparado, literalmente eu não tava preparado naquela hora. E daí foi a frustração de ser reprovado. E aí eu comecei a pensar muito, assim, ai meu Deus, eu tenho que tirar minha carteira, porque depois vai ter de moto e tudo mais. Depois eu esperei o final do ano passar e eu comprei mais 4 aulas com o instrutor que entrou na autoescola. E no dia lá que eu tinha perdido, ele viu eu fazendo a baliza e ele me falou: Olha,
A seta, você vai dar todas para a direita, só quando você estiver saindo, colocou a cabeça para fora, somente essa para a esquerda. Se eu soubesse disso, talvez eu não teria perdido o primeiro exame. Aí ele entrou na autoescola e como a dona da autoescola não poderia me dar aula de manhã, eu teria que fazer aula com algum outro instrutor. Eu comecei a fazer as aulas com ele às 7 horas da manhã. Eu comprei 3 aulas, depois que eu comprei mais uma. Nisso, pessoal, nesse pacote de repetência foram R$ 720, mais 65. Então, nisso, já foi mais de R$ 3.000 na autoescola. Eu comecei a fazer as aulas e ele explica muito bem. Esse instrutor, ele é muito bom mesmo. E aí eu fui fazendo, eu fui treinando, fui lapidando, até que hoje eu fui fazer meu exame e graças a Deus eu consegui ser aprovado. Eu não tomei remédio dessa vez, eu fui extremamente ansioso, eu não dormi quase nada na noite passada, só que eu fui muito focado, então eu fui hiper focado. Na hora da baliza, eu fiz tudo certinho, só a marcha que arranhou uma hora, aí o cara relevou, e na hora do percurso, eu fui muito bem, graças a Deus, eu não errei nada, eu dei as setas bonitinho. O cara que tava do meu lado, que foi o examinador, ainda bem que ele foi tranquilo, ele me falou uma hora, observa melhor os cruzamentos. No próximo eu já observei, ele me falou assim quando ele me deu o resultado. Parabéns, você tá dirigindo bem. Você só tem que lapidar algumas coisas, e mesmo você nervoso, você conseguiu fazer as coisas que você tinha que fazer. Então, as dicas pro dia do exame. Eu masquei chicletes. Eu não tomei remédio, porque no meu caso, como eu já tô um tempo sem tomar remédio para ansiedade, ele da última vez bateu muito e eu fiquei aéreo. Então, essas são as dicas. E você pedir mesmo a Deus, você colocar o seu exame nas mãos dele, porque ele sabe o que que é melhor pra você. Então, ainda bem que eu consegui passar de segunda. E é isso. A gente tem que tentar, a gente não pode desistir. Mesmo que você tenha que pagar um reteste, é quase R$ 1.000. É um absurdo, é um roubo. Mas é isso, você vai ter sua carteira para sempre. Depois é só renová-la. Bom, esse foi o vídeo, esse foi o conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Eu tô muito feliz. Isso é uma conquista que eu tava querendo há muito tempo. E quando eu não tirei carteira antes, porque eu moro sozinho, já tem 1 ano e 8 meses. Não, já tem 1 ano e 10 meses, mais ou menos. E por isso que eu não tirei carteira antes, porque não é fácil você se manter morando sozinho. E eu me lembro que quando eu me mudei, algumas pessoas me falaram assim: Nossa, Brian, você não vai conseguir tirar sua carteira, porque o dinheiro não vai sobrar, você não vai conseguir. Quando eu postei alguns tipos de conteúdo aqui, me abrindo mesmo, falando que eu tinha me mudado, duas pessoas, não, uma pessoa, na verdade, deixou um comentário que eu até apaguei, porque não precisa de ter esse tipo de comentário, mas eu me lembro dele, falando que eu estava sobrevivendo, que isso não era vida, tipo, que eu saí de casa muito cedo e bababá. E graças a Deus eu estou conquistando as minhas coisas que eu quero. Está demorando um pouco mais, entre muitas aspas também, porque eu sou novo, eu tenho 21 anos, e porque eu fiz da minha vida, precisei de ter outras prioridades. Então é sobre isso, é sobre as prioridades. E se você tá nesse processo de habilitação, eu espero que você passe. É um processo difícil, mas é um processo que quando você passa, você vai ver que vai sair um peso das suas costas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. Os outros vídeos vão estar aqui na tela, depois vocês clicam, vão lá assistir. Um forte abraço e até um próximo vídeo.